tem que tratar todos os clientes da mesma forma. Eu tenho para mim que, como empreendedor, o ego é um monstro dentro de você que você tem que domar todo dia. Você tem que ter humildade de reconhecer que aquela posição sua está errada. Feedback negativo de um cliente pode ser uma oportunidade ímpar. Uma oportunidade ímpar de você reconquistar um cliente e melhorar seu produto. Então, assim, você tem que encarar as crises. Não é ser pessimista, não é ser derrotado. Vai ter, né? Vai ter. Você tem que encarar com maneira positiva. Você só vai ser um empreendedor se você tiver paixão. Paixão em servir seus clientes. Não esqueça de uma coisa que eu falei. Nunca desperdice a crise. Quando eu forneço uma solução para o cliente, você que é empreendedor que está em casa aí, você tem que ter autoridade moral e técnica de mostrar para o cliente que a melhor solução no mundo é a sua. É extremamente importante que você seja mentalmente forte quando você empreende. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Eu Empreendedor. E vocês sabem que aqui a gente traz pessoas que falam de empreendedorismo, pessoas que empreendem, pessoas que fazem parte desse mercado e trazem insights, trazem, muito conhecimento para você que ou está começando, ou talvez você já tenha ali suas 5, 6 pessoas na sua equipe e ainda não, tem alguma coisa que está travando, que não está te deixando dar esse próximo passo. Às vezes é contratação, às vezes é finanças, às vezes é não encontrar o público certo, às vezes, sabe o que pode ser? Então, às vezes você não percebe, mas tem aquele ego de alguma forma, que mexe com você ou com os seus sócios de algum jeito. Tem muita coisa por aí que você pode estar escutando aqui com a gente e aprimorando. E eu trouxe mais uma vez o Aender Ferreira da Cote Engenharia. Ele já teve aqui no nosso podcast, vou deixar o link aqui embaixo, ou melhor, vou deixar aqui para você clicar e dar uma olhada como que foi esse episódio anterior, logo depois de você finalizar esse. Aender, muito obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente e é o maior prazer estar aqui com você. Eu que agradeço a honra, eu que agradeço a oportunidade. Primeiro cumprimentar o pessoal de casa, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada aí, onde é que você estiver me escutando, na sua academia. Lavando louça. Lavando louça no seu carro, então... Obrigado aí pela audiência, agradecer muito, Léo, a oportunidade aí de poder contar a história da Cote, história de desafios, de empreendedorismo, de coisa que a gente gosta e tentar passar aí pro pessoal humildemente as lições do que nós fizemos de certo, de errado, legal, da nossa história para quem vai empreender. Bom, quando nós conversamos a última vez, Aender, eu me recordo muito bem que nós montamos na nossa conversa uma timeline, né? Desde quando você começou, né, o processo com o professor, que o professor começou, daí depois você foi entrando com o pessoal e daí teve, né, todos os sócios que vocês têm hoje. E a nossa história, ela ficou, né, com aquele sentimento de... E 2008, né, que foi o momento de virada mundial, né, que nós tivemos a crise com a quebra do banco, né, o Lehman Brothers. Lehman Brothers, exatamente. Isso. E o negócio de vocês tinha muito a ver com isso também, com essa parte financeira, né, que as pessoas contratavam. Se você puder compartilhar com a gente como que foi esse período, esse chacoalhão que o mundo deu, mas principalmente para vocês, porque crises, pessoal, elas vão vir, tá? Elas vão vir e nada melhor do que aprender com o passado do que a gente errar na prática, né? Isso então... aí. O professor falava que o sábio aprende com o erro dos outros, né? O inteligente Perfeito. Aprende com o próprio erro e o burro vai repetir o erro dos outros. Vai repetir. Melhor você sabe nessa hora. Então, assim, em 2008, a empresa, como eu te falei, né? Em 2006, a empresa vem crescendo num ritmo forte. E aí, quando chega... fevereiro e março nós começamos a ver sinais. O primeiro sinal que aparece que vem alguma coisa é o Bear Stearns. O Bear Stearns que é um banco americano e ele é muito exposto ao mercado imobiliário. Importante falar que grande parte do mercado de commodities mundial tem como um dos grandes clientes o mercado imobiliário e o mercado de infraestrutura. Então, para se fazer um prédio, principalmente lá fora, você consome muito aço, que consome muito minério, consome muito cobre, e isso arrasta toda a cadeia de commodities. Então, isso dá um sinal muito, muito ruim, a questão do Bear Stearns, começa a se discutir
uma bolha. Nós estamos num tempo... Isso é 2006. 2008. Em 2008. Os sinais começaram em 2008 já. 2008 no começo do ano. Ok. Se você pegar Lehman Brothers, como você falou, é 15 de setembro de 2008. Então, Bear Stearns está ali entre janeiro e março. Março que é o grande ponto. Aí o mercado vai se arrastando, você olha para os indicadores econômicos lá fora, os indicadores estão ruins, você começa a ver que estão ruins e percebe que talvez possa vir um final de festa. Quando chega ali em julho, aí aparecem dois outros nomes, né, que é Freddie Mac e Fannie Mae, que cuidavam das mortgages, né, dos financiamentos, né, das hipotecas. Das hipotecas. Esqueci o nome em português, perdão. Então, começa... Em julho eles dão sinais, se eu não me engano, dia 15 de julho. E aí aquilo ali pra gente fica muito claro que vem coisa pior. Cara, olha aí. Naquele momento nós temos algumas negociações-chave que nós selecionamos e isso ajudou a gente a passar. Quando chega dia 15 de setembro de 2008, que é a quebra do Lehman Brothers, acontece a quebra do Lehman Brothers e aí vem um crash. Chegou naquela semana anterior de eu assinar contratos, no mundo sem certificado digital, assinei contratos, mandou o contrato pro cliente, o contrato não voltou até hoje. Nó. Caramba. Nessa época, você se lembra mais ou menos em quantas pessoas vocês estavam na COT? Mais ou menos? Era mais ou menos umas 20 e poucas pessoas. Um erro ali teria sido fatal. E todo mundo, né, boa parte da COT são engenheiros, são pessoas que trabalham focado na... Isso. Entendi. E aí é o seguinte, como a gente tinha uma posição de carteira boa, os próximos 2 semestres seguintes não teve grandes vendas. Teve vendas minúsculas. Eu trabalhava com telefone fixo na minha mesa, o telefone não tocava. Você ligava para alguns clientes, os clientes não atendiam. Teve várias demissões entre clientes nossos, então o impacto foi brutal. E aí, o último trimestre ali de 2008, o primeiro trimestre de 2009 foi muito parado. Nós já temos um problema nacional que ali vai chegando no final do ano e até o carnaval, comercialmente, o movimento é muito lento em relação ao resto do ano. O país, de fato, só começa depois do carnaval. Infelizmente. Mais. E aí, sentiu-se muito... o pipeline comercial, a gente não conseguia vender, não conseguia atingir os clientes. E aí, a partir disso, a coisa começa a dar algum sinal gradual ali no segundo trimestre. O que nos salvou, como eu disse no episódio anterior, também, mais uma vez, fluxo de caixa. Fluxo de caixa, pegar nos valores. Você pegar nos valores. Tirar as lições, não desperdiçar uma crise. Então, muitas decisões de mudança, né? Por exemplo, quando vai chegando 2009, 2010, a gente começa a ver que temos que fazer diversificar portfólio. De clientes, diversificar portfólio de países e fazer portfólios de produtos. Entendi. Uma dúvida. Vocês... Então, vamos lá. Acho que uma grande lição que a gente consegue perceber aqui, como empreendedores, você falou um ponto que é crucial para quem está empreendendo. Vocês viram sinais de que estava chegando alguma coisa. Sinais. Né? E a leitura de sinais é quando a gente mede alguma coisa. Né? A gente consegue fazer a leitura de sinais quando nós temos KPIs, quando nós temos indicadores, um acompanhamento financeiro. Quando a gente tem esses acompanhamentos, então KPIs, indicadores, números, métricas, né, histórico, quando a gente tem isso, a gente consegue ler esses sinais, estar atentos a esses sinais e se precaver para daí, né, poder manter a empresa. A pergunta que eu ia fazer, então primeiro insight, sinais, e a pergunta que eu ia fazer nessa época, vocês tinham contratos que estavam fechados. Alguns você mandou para assinar, não voltou até hoje. Mas vocês tinham contratos que estavam fechados. Vocês sentiram também uma certa inadimplência? Ou isso, assim, quem fechou o contrato, honrou o contrato e beleza? Graças a Deus nós trabalhamos com clientes excelentes, né?
do segmento B2B. Aham. Assim, em 18, 19 anos eu tenho um ou dois casos de inadimplência. Então tem clientes de primeira linha e esses casos de inadimplência são muito raros. Isso foi, entendi. Então isso deu certo. Deu. Outra dúvida. Só a Grena pediu só para cuidar com bater na mesa ali. Perfeito. Uma outra dúvida ainda sobre esse caso financeiro, Ender. Hoje, para a turma ter uma noção, né? Esses contratos que vocês têm é mais ou menos qual range de valor? Né? Então, normalmente, os valores médios que vocês atendem é de tanto e normalmente vai até tanto. Varia. Varia demais. Varia de 2 dígitos. Aham. Varia contar de 2 dígitos a 7 dígitos. Como, por exemplo, a gente fez um podcast maravilhoso com o Fred, que falou de condomínio, né? Lá no podcast Fala Condomínio, que falou de obras que foram feitas, vistorias, foram feitas a parte de engenharia, os cálculos corretamente para manutenção de condomínio. Aliás, um abraço pro pessoal da Il Condô e o pessoal do podcast Fala Condomínio. Fred, sócio do Ender. Meu parceiro, meu irmão. Então, de 2 dígitos até... até 7 dígitos. 7 dígitos, maravilha. Normal. E aí é o seguinte, né? Muitas vezes, e aí é muito importante para quem é empreendedor, muitas vezes o cliente hoje está comprando de você um contrato aí de 2 dígitos. 2 dígitos nós estamos falando de 10 mil, 15 mil. Mas é um cliente que pode amanhã comprar de você 1 milhão. Ah, perfeito. 2 milhões, 5 milhões. Perfeito. Você tem que tratar todos os clientes da mesma forma. Nós tratamos todos os clientes da mesma forma. Entendi. A mesma forma que você como empreendedor, você trata uma auxiliar de limpeza, você tem que tratar o seu melhor engenheiro, falando assim, de educação, de tratamento, de igualdade. Tem igualdade no tratamento, né? Isso é importante. Sim. Isso tem a ver com o ego da pessoa? O ego é um negócio muito complicado, né? Eu tenho para mim que como empreendedor, o ego é um monstro dentro de você que você tem que domar todo dia. Porque a partir do momento que você começa a empreender e começa a dar certo, é muito fácil você cair no caminho do ego. Já dizia o filme, né? O Al Pacino, a vaidade é meu pecado predileto. Sendo a vaidade meu pecado predileto, você tem que domar essa vaidade. Sim. Você, quando está pilotando um negócio, vou dar um exemplo, isso acontece, por exemplo, quando um funcionário nosso vai fazer uma inspeção. Ele é um funcionário muito bem preparado para fazer essa inspeção, para atender o cliente. Mas sobre o cliente, ele tem uma vantagem que o cliente não tem também. Ele não tem cegueira de familiaridade, que eu vou explicar o que é, e ele não tem viés de normalização. Cegueira de familiaridade é o seguinte, o ser humano ele tende, por questão visual e cognitiva, se acomodar com a situação que ele está vendo. Ok. Então, eu estou vendo uma coisa errada aqui, tipo... Essa caneca da Corte aqui que eu quero te dar de presente. Opa! Ela tá com... Muito obrigado! Ela tá com algum problema nessa caixa aqui, mas eu tô às vezes tão viciado nessa realidade que eu não vejo. Eu vou abrindo aqui já, hein, pessoal. Pô, muito obrigado. Olha aí, um pãozinho de mel. Excelente. Obrigado, nossos funcionários utilizam, né? Muito obrigado, viu? Eu já agradeço. Olha lá, pessoal. Então, por exemplo, eu vejo essa caneca, eu vejo ela todo dia, ela pode ter uma trinca aqui e eu não percebo. Então, isso é cegueira de familiaridade. É aquela louça, né, que fica em cima da pia toda hora, né, que a gente vai deixando, né? Isso mesmo. Isso acontece em todos os níveis. Outra coisa é o seguinte, é o viés de normalização. Você tomou uma atitude errada, ela não deu consequências graves. Você passou num buraco numa rua e não furou seu pneu, não quebrou suspensão. Você é normal, o carro vai aguentar. Passa uma vez, passa outra vez. Na quinta, na sexta, você vai passar e vai deixar sua suspensão lá. Então, esses dois comportamentos reforçam seu ego. Você, às vezes, tomou a decisão errada, mas deu certo. Você está tão viciado na realidade que você fecha seus olhos como empreendedor, fecha seus ouvidos, e às vezes um funcionário, um sócio,
um cliente te dá um feedback e você ignorar esse feedback. Isso traz, por exemplo, quando você lê o Jim Collins lá Como os Gigantes Caem, que um dos pecados que um empreendedor pode cometer uma empresa e vai levar ela para a queda é a arrogância. Eu imagino você em se tratando principalmente de obras arquitetônicas, né? Às vezes coisas que são gigantescas, monumentais, quando começa, né, a ter esses dois casos que você falou, tanto da normalização quanto dessa cegueira, isso pode levar a desastres, né? Sempre leva a desastres. Desastres do mesmo tamanho Sim, muito na ciência tem se estudado a respeito disso, né? Por exemplo, na aeronáutica tem uma disciplina de fatores humanos para investigar como fatores humanos, e isso aparece demais. Desastres de engenharia, isso também aparece muitas vezes. Então, assim, na condução da empresa, o ego aparece. Você fica centrado nas suas convicções, na sua percepção de realidade e não olha o que você está fazendo de errado. E Ender, como que você, né, como o líder da empresa durante todo esse período e que você vem fazendo atualmente, como que você consegue se monitorar com isso? Né? Como que você consegue perceber que nós somos humanos, então são coisas naturais essas que elas vão acontecendo, né? Sem querer. Mas como que você faz hoje, né, até para quem está nos ouvindo, para se doutrinar e pensar e refletir um pouco mais, como que você faz hoje para não cair nisso, sabe? Para sempre estar de olho, sempre estar vigilante e conseguir passar por essa questão do ego. Como que você vê? Tem uma premissa básica, né? Vou tomar qualquer decisão. O que é o melhor para a empresa? Não o melhor para mim. O que é o melhor para a empresa? Muitas vezes eu tenho que renunciar às minhas convicções. Eu tenho que... Principalmente quando tem sócios, né? Não convicções, perdão, mas renunciar a posicionamentos. Então, por exemplo, você acredita que aquele caminho é o melhor, mas aí vem um sócio e te indica que aquele caminho é errado, você tem que ter a humildade de reconhecer, não, você está certo e vamos em frente. É assim que o casamento societário nosso, como eu te falei, de muitos anos lá, tem dado certo. Então você tem que ter humildade de reconhecer que aquela posição sua está errada. É um exercício diário, é quase franciscano. Você tem que ter essa postura. Muitas vezes, toda decisão quase que você toma com ego. E tem outra coisa importante, pro tipo de serviço que a gente faz, você não pode ter ego e arrogância. Engenharia não perdoa ego e arrogância. Você não vai, por causa do seu ego, você não vai mudar a gravidade, né? Não vai. Ela vai estar ali. Uma das coisas, por exemplo, que me ensina muito como empreendedor, que eu adoro, eu sou um consumidor de esporte, né? Então, fatores humanos e imprevisibilidade, por exemplo, 2 esportes que eu adoro, que é futebol e Fórmula 1, mandam demais. Muitas vezes você vê o treinador ali, o treinador tá tão viciado no jogo, não vê o óbvio passando perto dele. Aí muitas vezes você tem um auxiliar que tá atrás dele, que chega e vira e fala, olha, esse caminho, o melhor caminho é esse. É porque ele tá tão viciado no jogo ali na beira do campo que ele não tá conseguindo às vezes ver o óbvio. Verdade. Se o treinador tem um ego muito grande, arrogante, ele ignora completamente a opinião do... Então, por exemplo, um jogo da NFL de futebol americano, fica o treinador principal no campo com rádio. E por cima tem vários treinadores assistindo o jogo, analisando o jogo, analisando o jogo e alimentando ele de dados. Que legal. O tempo inteiro. Então você tem que domar o ego todo dia. Principalmente quando você escuta um feedback, às vezes negativo de um cliente. Feedback negativo de um cliente pode ser uma oportunidade ímpar. Uma oportunidade ímpar de você
reconquistar um cliente e melhorar seu produto. Você se recorda de alguma vez em que vocês tiveram um feedback de um cliente negativo nesse caso e vocês se reinventaram? Você lembra de algum exemplo? Sim. Por exemplo, a gente foi fazer um determinado tipo de serviço, aí eu não posso entrar em detalhe, e havia alguma coisa que não tinha sido previsto no escopo. O que isso acontece, né? Isso acontece. E na especificação do cliente, muito menos. Ele nem imaginava aquilo. Era uma situação completamente nova, uma situação de fronteira de engenharia que a gente estava mexendo, e que aquilo ali derivou até muita pesquisa, né, em artigos que eram recentes, e o cliente virou e falou assim, olha, eu acho que isso pode ser uma linha de produto, de solução para você apresentar para os seus próximos clientes, que esses clientes seus vão precisar por causa disso. E aí vocês escutaram? Escutamos e fomos à frente. E saiu um novo produto. Então, por exemplo... Em 2010 vocês fizeram isso também, né? 2009, 2010, e isso ajuda muito, né? Quando a gente pega ali o segundo trimestre, começa a sair da crise, segundo trimestre de 2009, aos poucos, e aí entre 2010, a gente começa a desenvolver coisas ali em 2008, 2009, lançamos em 2010, coisas, por exemplo, alguns softwares que a gente trabalha até hoje, por exemplo, o pessoal que é de engenharia vai saber, elementos discretos, simulação de chute, a gente começa a desenvolver essa época, a gente trabalha internamente 1 ano antes de fornecer no mercado, para lançar isso no mercado. Eu entro em contato com um professor na Oceania e que ele começa a desenvolver isso. A gente lança em 2010, a gente traz inspeção para o nosso portfólio, que temos até hoje. Aí de 2010 a 2013, o nosso faturamento multiplica por 4 vezes. Caramba, e tem tudo a ver com esse novo produto? Tem também a ver com o novo produto, tem a ver com preparação do nosso sistema de qualidade que a gente vai certificar ali. Puxa, depois. Em 4 anos, praticamente, vocês multiplicaram por 4 o faturamento. Genial. Um planejamento estratégico muito bem feito. Na época, planejamento estratégico feito de 5 anos. É importante a gente colocar que naquela época a previsibilidade era muito maior do que hoje. Às vezes você tinha uma farta quantidade de relatórios que mostravam um futuro, e em cima desse futuro você podia traçar um cenário mais conciso, mais coerente, coisas que hoje nós não temos, mas isso a gente pode até discutir isso mais à frente na linha do tempo, mas tinha uma previsibilidade muito melhor. Sim. E aí, quando chega ali final de 2013, aí nós começamos a ver outros sinais ruins. Sim. Aí cai também no que o Jim Collins fala, né? Que se a coisa não tá ruim, pode esperar que ela vai vir. Vai ficar ruim. Porque assim, você tem que encarar isso como Jim Collins é muito bom, né? É muito bom. Então assim, você tem que encarar as crises. Não é ser pessimista, não é ser derrotado. Vai ter, né? Vai ter. Você tem que encarar com maneira positiva. Faz parte. Nós vamos passar por cima. Eu digo assim, Ender, que muitas vezes a gente que está empreendendo, a gente fala, né, tem o costume, né, em alguns momentos, de falar de imprevistos. Não, porque teve um imprevisto, porque isso e aquilo, né? E tem muitos imprevistos que os empreendedores compartilham comigo, às vezes a gente está numa conversa e, né, acabam compartilhando, que não são imprevistos. Vou citar alguns exemplos aqui, né? Quando contrata uma pessoa na equipe, né, quando você traz uma pessoa para sua equipe, né, fez um processo seletivo e tem uma contratação, não é imprevisto o 13º. Não é imprevisto que essa pessoa vai tirar férias. Não é imprevisto, prestem atenção nesse ponto, não é imprevisto que a pessoa vai sair um dia da sua empresa. Perfeito. Isso não é imprevisto. Ela vai sair, eu não me recordo onde que eu vi isso, não posso nem dar a fonte, mas fica aí, né? A pessoa que entra na sua empresa, de duas uma, ou ela vai pedir desligamento em algum momento, ou você vai desligar ela em algum momento, ou ela vai se aposentar em algum momento, ou infelizmente ela pode vir a falecer. São esses casos.
Ou virar sócio igual na Cote. Ou virar sócio, exatamente. Aí nesse caso, perfeito. Ou virar sócio, isso é um excelente negócio, exatamente. Então, existem esses cenários que eles já são mapeados, já são possíveis e, eventualmente, eles vão vir a acontecer, né? Então, não é imprevisto que um deles, pô, nossa, final de ano, vocês nem sabem, 13º eu tive que pagar tudo. Mas... Isso não é imprevisto. Isso não é imprevisto, você já sabe disso. Então, tem que se preparar, tem que ter fluxo de caixa, tem que, né, fazer o acompanhamento dos indicadores. Então, isso não é imprevisto. E mais uma vez, o Ender está compartilhando com a gente sinais. Quando não pode ignorar os sinais, né? Então começa a sentir os sinais que em 2013, 14... o Joesley Day foi 14, se não me engano, não foi? Não, ou eu tô depois, viajando? Foi um pouquinho depois? É depois. Então, nós vamos chegar lá. Pois é. Mas aí, no final de 13, a gente certifica ISO, que foi um trabalho assim, feito todo internamente. É importante que qualidade total não é papelada, é uma ferramenta para você melhorar a qualidade do produto e mapear seus processos e fazer seus processos rodarem com planejamento, com ação, com verificação e com uma revisão, se for necessário, de alguma coisa que tenha errado. Então isso melhorou muito a empresa nossa, que para os anos seguintes. Mas ali no fim de 2013 a gente começa a ver indo muito mal a macroeconomia brasileira. E aí, quando chega em 2014, no segundo trimestre de 2014, nós tivemos começa a recessão, né? Sim. Que foi de segundo trimestre de 2014 ao quarto trimestre de 2016. Nós tivemos 11 trimestres de recessão seguidos no país. Nós não tivemos essa situação na pandemia. Se eu não me engano, não tivemos nem na Segunda Guerra. E talvez, né, não tenho certeza, mas talvez na crise de 29 também não. Para quem está nos ouvindo, quando tem uma recessão como essa, quais são os principais indicadores que você percebe da macroeconomia, como você falou? Quais são os principais indicadores da macroeconomia que você e a equipe, o pessoal gostam de acompanhar e que servem de sinais que você falou? Muito boa a pergunta. São vários, né? PIB, crédito, como que está crédito, endividamento das empresas, investimentos, como está andando, moeda, taxa de câmbio. Taxa de câmbio, né? Então, se o câmbio está deteriorando, se o dinheiro está saindo daqui, é complicado. Como é que a política monetária está sendo tocada? Ali, próximo, nós temos alguns eventos ali de necessitando aumentar os juros. Os juros foi num outro sentido do que era o senso comum. Do que precisava. Isso tirou completamente a credibilidade do sistema. O investidor... Teve tentativa de congelamento de alguns preços também nessa época, se eu não estou enganado. Um pouquinho para frente, acho que foi 16 ou 17. O governo teve iniciativas de congelar preço de contas, faturas de luz, energia elétrica, né, esses custos. Teve assim, algumas intromissões, né, do Estado no sistema elétrico, e isso aí hoje, né, é reconhecido que não foi bem sucedido. Isso não foi bem sucedido. Então, assim, você via sinais assim que a economia está deteriorando. A economia está deteriorando, o nível de investimento está caindo. O nível de investimento caindo é um indicador grave. Quando o câmbio começa a depreciar muito rápido. Quando o caminho de juros é contrário ao senso comum, aí você perde a confiança, perde a credibilidade. Total. E aí o investidor vai para a defensiva. Ao invés de investir aqui, manda o dinheiro para fora e aí a recessão está aí. Entendi. E vocês se prepararam? Aí, lendo esses indicadores, como que vocês se prepararam? Nós preparamos. Nós nos preparamos. Só que aí é um erro nosso de avaliação. Nós não esperávamos que a crise fosse tão longa. Entendi. Porque a crise já começa em 2014, ela vem. Quando chega no início de 2015, aí vem a tempestade perfeita. O preço das commodities mundialmente começou a cair. Aí não tinha nem como o Brasil sair mais. E terminou de trazer todo o mercado. Então, quando a gente pega, por exemplo, o faturamento da empresa em 14
entre 14 e 16 é queda. Queda mesmo. Entendi. De 13 ele dá um pico, o pico vem a 13, 14, 15, 16, você vai ver um escorregador assim para baixo. O cliente deixa de investir, perde a confiança de investir, as pessoas perdem a confiança de comprar. Sim. E isso vai estourar logo na ponta. Perfeito. Ainer, não tem como a gente estar falando de mercado, de indicador, de futuro e né, de crise sem a gente olhar. Eu vou pular um pouquinho, mas depois a gente volta. Sem a gente falar de hoje, né? Como que vocês estão vendo a situação hoje perante até esses indicadores, né, e outros, né, que vocês analisam, o cenário que nós temos no Brasil? Você consegue perceber uma previsibilidade? A situação está igual, melhor, pior na leitura desses indicadores no ponto de vista de vocês? A situação é bem desafiadora, né? Então, vamos colocar alguns pontos, inclusive coloquei isso na visibilidade aí para os nossos funcionários que fazemos aí regularmente aí durante o ano. Nós temos hoje uma Selic que está tendo já colando em 15%. Tá 14,75 agora, 14,75, isso mesmo. Então é o seguinte, qualquer investimento que você for fazer, você tem que pensar que a sua taxa de retorno tem que ser bem maior que esses 15% para você correr risco. Perfeito. Porque senão vale a pena deixar parado. Se você fala, vai dar 14,75. Então não vou correr risco nenhum e deixa lá. Se eu for correr risco para ganhar 20, não compensa. Tem que ser um negócio, né? Tem que ser um negócio muito espetacular. Então, isso vai amarrando os investimentos. A gente pode discutir se essa taxa é certa ou não. Se a economia está aquecida ou não. Quando você chega hoje no supermercado, a realidade se impõe. Sim. A realidade hoje se impõe. Aluguéis também, um monte de tudo. Coisa, Então, essa realidade se impõe. A gente pode discutir o tanto que a taxa de juros é alta em relação aos países, podemos discutir um monte de coisa. Mas o que está posto, o fato é 15% e o investimento tem que bater 15%. Então, por exemplo, construção civil, como é que o rapaz vai investir? Como é que uma pessoa vai financiar uma casa, um apartamento, seja na classe C, D, E, com uma taxa de 15%? Cara, não vai investir. Não vai lá. Aí você deixa de contratar um pedreiro, contratar um engenheiro. E isso vai gerando um efeito cascata todo na economia. Sim. Existe um agravante nesse cenário. O cenário externo é completamente imprevisível hoje. Isso agrava todas as nossas mazelas internas que nós temos. Quando se diz cenário externo, você está dizendo os outros países também, como China, Estados Unidos, a própria Europa e essa outra turma. Você tem... Desculpa, pode Não, para falar. Não, o que hoje essa turma afeta no Brasil? Porque muitas vezes a gente escuta uma narrativa, Ander, que a gente tem que tomar muito cuidado, que é o seguinte, cara, aqui é o Brasil, aqui a gente não... O que eu quero saber de dólar? O que eu quero saber de ien? O que eu quero saber dessa, sabe? O que tem a ver lá o pessoal na China? Não tem nada a ver, né? Então, tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver. Mas o que você traz de leitura, esse mercado externo que traz essa preocupação de imprevisibilidade, o que você vê, né? Onde que você sente essa imprevisibilidade? E como que isso afeta aqui a gente? Vamos lá, por exemplo. É óbvio, é notório que existem tensões entre Estados Unidos e China hoje. Perfeito. Um eventual recrudescimento aí dessas tensões, graças a Deus parece que as coisas estão melhorando, né? O que a gente torce para melhorar. Isso pode jogar o preço das commodities para baixo. Jogando o preço das commodities para baixo, isso diminui a entrada de divisas no país. Como assim? Empresas exportadoras de commodities vão vender menos. Ok. Porque a cotação dos produtos vão cair. Soja, por exemplo. Perfeito. Vamos no caso da soja. Vai ter a economia chinesa vai andar mais devagar, a economia asiática, a economia do mundo. O cidadão lá da Ásia vai comer menos carne. Perfeito. Ao comer menos carne... Vende menos daqui. Vende menos soja daqui, vende menos carne daqui. Perfeito. Isso vai prejudicar as empresas que são fornecedoras de carne. Todas as cercanias dessas cidades... Vamos por exemplo, Estado de Goiás e Mato Grosso...
vão sentir muito essa crise. Entendi. E o fazendeiro que ia comprar uma Hilux, vou dar um exemplo aí, uma caminhonete, desculpa, já falar da marca. O fazendeiro que ia comprar uma caminhonete, ele vai passar a não comprar essa caminhonete. E aí ele vai ter que dar uma segurada. Aí vai tirar o emprego de um operário da fábrica. Isso é um efeito borboleta que acontece, cascata, que vai contaminar a economia toda, sai do mundo financeiro e chega na economia real, chega na sua porta. Nós vimos isso acontecer várias vezes. Sim, porque o pessoal normalmente... E muitas vezes muitos empreendedores menosprezam isso. Exatamente. Porque o que acontece muitas vezes, Ender, é que o empreendedor, principalmente o empreendedor que está, né, ou patinando, ou ele está começando agora, ele não foi afetado ainda por esses sinais da economia externa e a economia, né, que começa a mexer no empreendedorismo. E... como ele ainda não foi afetado, para ele essas coisas ainda podem parecer muito distante. Mas esse efeito cascata, né, que você falou, ele vai acontecendo. Né? O efeito cascata, ele vai chegando perto da gente. E a gente, hoje, é uma realidade que a gente vê, por exemplo, na prateleira de mercado. Parece até clichê falar, mas é a mais pura verdade. Te falar uma que eu estava falando com a minha esposa até outro dia, que eu fiquei impressionado. A gente se acostuma. A gente se acostuma, né? Quando o negócio não tá dando certo, a gente se acostuma. Cegueira por familiaridade. Exato. Eu me recordo, né? Isso há, sei lá, um bom tempo, eu era criança. Eu me recordo de ir na panificadora que a mãe pedia, e eu comprava pães a 8 centavos. A 10 centavos. Eu me recordo que quando subiu a 12 centavos a unidade do pão, o pai e a mãe, eles ficaram... nossa, não, essa panificadora é muito cara e tal. Cara, eu comprei esses dias pão, aqui em Belo Horizonte, mercado, eu paguei 98 centavos. Eu comprei 4 unidades, deu R$3,97, R$3,98. Eu paguei R$1 cada pão francês. Falar que, né, não existe um processo inflacionário durante todo esse período, ou que não tem uma inflação, ou que não bate na nossa porta, assim, ó, desculpa, é só quem nasceu ontem que não vê isso, porque, né, a gente que já tá ali, né, que passou por todos esses anos, isso é notório, né? O Buffett fala na carta dele lá de 82 lá que também, né, trazendo aqui pro lado do empreendedor, que a inflação é um imposto, uma solitária, né, que drena, uma solitária, eu acho o termo que ele usa na carta, quem puder olhar essa carta de 82 é muito boa. Do Buffett. Do Buffett. 82, legal. De 82, que é uma solitária que drena a margem corporativa. Total. Drena, ela drena sua margem, porque seus custos aumentam, então... Vou dar um exemplo para você, novidade para ninguém. Custo, por exemplo, que a gente tem no dia a dia lá de viagens aéreas, hospedagem, alimentação de funcionário em missão fora da empresa, explodiu. Explodiu esses custos para todo mundo. Isso não é nenhuma novidade, nenhuma informação sensível, está todo mundo vendo isso aí no dia a dia. E é um negócio assim, desafiador nesse cenário que a pressão de custos está cada vez pior. Sim. Maior em si, e isso é um desafio de gestão hoje muito grande. Sim. E tendo todos esses desafios, né? A gente ainda continua empreendendo, né? Então a gente continua. Você tem que ter paixão para empreender. Assim, um grande insight que eu quero deixar para o pessoal que tem em casa é o seguinte: você só vai ser um empreendedor se você tiver paixão. Paixão em servir seus clientes. Paixão em fazer um funcionário evoluir. Paixão em que sua empresa seja uma usina de gente boa, de profissionais espetaculares. A pessoa entra ali, às vezes tímido, pessoalmente e tecnicamente tímido, e você vê aquela pessoa desabrochando, evoluindo, se tornando um profissional de referência, reconhecido pelo mercado. Você tem que ter paixão de maximizar performance de pessoas. Então, se você não tiver paixão como empreendedor,
você vai tomar só decisões muitas vezes racionais o tempo inteiro. E tem horas para coisa ir para frente, você tem que fazer às vezes ser mais passional, e isso vai te levar a ultrapassar períodos como esse de 14 a 16, que você vê o faturamento caindo ano após ano, 14, 15, 16, e você vira, não, nós vamos virar. Sim. O jogo, nós vamos virar como a gente começa a virar em 17. E 2020 também, né? Com 20 com a pandemia. Como é que foi esse período também? Esse de 20 não tinha indicadores, né? Não. Esse aí não tinha indicador nenhum. Não tinha nenhum. Pegou a gente de surpresa. Assim, você começa a ver algumas coisas ali em fevereiro, janeiro, fevereiro, sim, no final do ano, começa a acontecer aquele burburinho todo, mas aquilo é imprevisto. Aquilo é um cisne negro. Esse é um cisne negro. É o Black Swan, né, que você vai ver aí na literatura. Nada nos preparou para aquilo. Nada nos preparou. E aí aconteceram muitas coisas graves. Agora, não esqueça de uma coisa que eu falei. Nunca desperdice a crise. Nunca desperdice uma crise. Então vamos lá. Aprendizado, né? É aprendizado. Quando chega 15 de março, a gente manda todo mundo para casa. Até, se eu não me engano, até uns dias antes da prefeitura mandar. Por questão de preocupação mesmo. Com os nossos colaboradores. E nós estávamos com a carteira bem cheia. Cheia. O trabalho de vocês, ele é presencial, né? Presencial. Vai em loco, vai no escritório. Extremamente campo, colaborativo. né? Extremamente colaborativo. E aí vamos todo mundo para o home office. Escutando uma divulgação de resultados de um CEO de uma empresa listada, anos depois ficou muito claro, né? Que teve uma curva de aprendizagem na pandemia foi muito, muito dura. Nosso trabalho é extremamente colaborativo, engenharia extremamente colaborativa. A gente precisa de contato, de olhando no seu olho, olhando sua reação verbal e não verbal, às vezes para a gente ver se está no caminho certo. Uma conversa de 5 minutos no café vale muitas vezes que 1 hora de reunião no Teams, com toda a formalidade. Tem gente que às vezes ignora isso, né? Porque o nosso cérebro, ele já é dotado, ele já tem muito conhecimento de sinais, de coisas que acontecem. Eu tô olhando para você aqui agora, né? Mas eu olhando para você, o meu cérebro, ele tá interpretando várias outras coisas que estão acontecendo. Não na minha consciência, no inconsciente. Isso e aí, esse inconsciente, ele traz para nós, sabe aquela sensação que a gente pega e fala assim, cara, sabe, tem alguma coisa estranha com o Aender, tem alguma coisa que tá me chamando a atenção. Eu não sei explicar o que é, mas tem alguma coisa que tá me chamando. Ele tá mais assim, ele tá mais assado, né? Com a equipe, né? A gente sente esse tipo de coisa. A gente não sabe explicar, mas tá ali. Essa é a interpretação que o presencial traz. Isso, né? Com certeza, isso é bem colocado por você. E nós começamos a ver a nossa produtividade caindo. Começamos a ver a produtividade caindo. Caindo, porque o trabalho colaborativo não estava acontecendo. Então os cronogramas começaram a ser julgados para frente. Começamos a consumir caixa, margem, e aí veio o prejuízo. Vem um prejuízo grande, com carteira cheia. A gente começou a contratar mais gente para atender os prazos. Custos não estavam sendo previstos, a produtividade caiu. Isso tudo tem a questão psicológica dos funcionários, da gente mesmo. Sim. Quando a gente chega em agosto, eu pego Covid, quase vou. Pegou Covid, época, vou para o hospital, fico internado, volto com algumas sequelas de curto prazo. E foi um ano extremamente desafiador. Produtividade foi em queda até o final do ano. Caramba. Quando vão pegar os resultados, lógico, os KPI já estavam mostrando isso, mas quando você junta tudo no final do ano, o planejamento estratégico do ano que vem, que foi rasgado o planejamento estratégico com a pandemia, né? A gente foi para o modo de sobrevivência.
Então, quando eu olho os resultados eram muito ruins, com a empresa contratando e com carteira cheia. Tá. E quais aprendizados vocês tiraram da pandemia de 2020? Que eu imagino que aprendeu em 20, 21, né? Teve que observar também e que vocês carregam até hoje em 25. Processos. Enxutar processos. Os processos têm que ser mais enxutos. Às vezes vale a pena a gente ter um chacoalhão e ver coisas que a gente foi inchando que parecia bom, na melhor das intenções. Isso mesmo. Mas chegou uma hora e você falou, velho, pra que eu tenho isso aqui? Vamos cortar, né? A tentação é diária, né? De você colocar um processo aqui, outro processo ali, sem agregar valor para o cliente. Você se recorda mais ou menos quantas pessoas vocês tinham nessa época? Mais ou menos? 2022, 21, 22? Nós tínhamos por volta de 100 pessoas. 100 pessoas. É. Aí 100, todo mundo para casa. Isso. Foi isso. E aí foi difícil. Se tivesse alguma ferramenta que vocês utilizaram de forma online que vocês estão utilizando até hoje, pode falar nomes, pode ficar à vontade. Tem alguma que você recomendaria para o pessoal? A gente usa o Teams, né? O Teams dá poucos bugs, poucos problemas. É o que os clientes mais usam. A suíte de vocês daí é Microsoft? Microsoft. Daí, entendi. E de gestão de projetos? Aí é Project, né? Project mesmo. Não tem muito hoje como sair nesse caso aí, muito do pacote da Microsoft também, porque muitos clientes já usam. Então, nuvem aí, a utilização de nuvem, né? Você viu no mundo inteiro, evoluiu muito com a pandemia. Demais. E-commerce e essas questões todas. Então, assim, uma grande lição foi cortar processos, tomar decisões mais rápidas. Decisões mais rápidas. Muitas decisões, por causa da pandemia, a gente demorou a tomar. Demorava a tomar, então, até pela comunicação do Teams, isso apertou. Nós fizemos algumas modificações na estrutura organizacional da empresa. Fizemos algumas alterações, isso foi muito importante. Quando chega 21, aí eu volto para o escritório, né? Logo depois, ali em outubro, né? Eu voltei a trabalhar presencial, porque naquela época você acreditava que você não podia pegar a Covid de novo. Aí eu volto, a gente começa a voltar um pouco gradual, mas só eu, mas alguns sócios. E aí começa a vacinação, a coisa começa, aí 21 começa a volta o crescimento sustentável. De 21 para frente. De 21 para frente. Vem grandes lições dali, vem grandes lições de como atuar no nosso marketing, melhorar nosso marketing, utilizando redes sociais. A gente utiliza até hoje, se o pessoal puder seguir a gente lá no LinkedIn e no Instagram, vira um grande canal de venda nosso, nos ajuda bastante. Então isso também é uma lição. Então assim, e a disciplina de caixa isso aí não... salvou de novo, né? Volta. Salvou. Porque se não tivesse caixa, fosse no mercado buscar crédito, apesar que o juro estava até baixo naquela época, mas eu conheço gente que se encalacrou naquela época com juros e com essa Selic de 15% tem encalacrado até hoje. 2022 começa 21 começa o crescimento a retomar, 22 mais itens no portfólio de inspeção, são novos equipamentos, coisas bem sofisticadas mesmo. Nós temos hoje veículos para inspeção subaquática, para inspeção em túnel, robôs, né? Nossa, que legal. Para inspeção em túneis, por exemplo. Coisas que a gente investiu para inspecionar concreto, muito sofisticadas. A gente faz uma série de investimentos que isso alavanca o crescimento a partir de 20. Genial. Uma curiosidade, vocês tiveram alguma participação quando houve, infelizmente, o desastre aqui de Brumadinho? Não. Não? Não participamos. Não participamos, inclusive é uma disciplina que até os clientes gostariam, né, que no caso mexer com barragens, né? Gostariam que a gente trabalhasse. Só que nós, para irmos
para determinados ramos de conhecimento. Lembrando que a gente tem que estudar muito, né? Temos que estudar muito. Temos que posicionar com segurança, com cautela, porque nós temos também uma credibilidade vai fazer 32 anos agora para carregar. Sim, sim. Eu tenho DICOT e vou fazer 19 anos. Sim. Eu tenho um nome a zelar. Então a gente tem que ser muito consciente desse parapasso que eu tenho que dar para o cliente. Quando eu forneço uma solução para um cliente, você que é empreendedor que está em casa aí, você tem que ter autoridade moral e técnica de mostrar para o cliente que a melhor solução no mundo é a sua. Uhum. Mais uma vez, eu vou puxar o porco-espinho lá do Jim Collins. Dentro daquele primeiro círculo ali, aquele produto que eu estou oferecendo para o meu cliente é o melhor do mundo. Uhum. Se você é empreendedor, tem em casa aí, você faz um café, você tem uma cafeteria, Genial. O seu café tem que ser o melhor café do mundo. Uhum. É isso que vai te trazer prosperidade, é isso que vai te trazer uma educação melhor para os seus filhos, é isso que vai te trazer um mundo melhor para os seus funcionários e para a sociedade. Pegaram essa, pessoal? Pegaram essa? Dá uma olhada. Depois, né, como o Aender compartilhou aqui com a gente, dê uma olhada lá no LinkedIn. Eu vou deixar todos os links aqui embaixo. LinkedIn, tanto o LinkedIn da Cote, né? Cote Engenharia, e o LinkedIn também do Aender. Aender Ferreira. Vocês vão encontrar o Aender lá. O pessoal compartilha bastante conhecimento também no LinkedIn. Então, não deixem de seguir. Mencionado aqui diversas vezes, Jim Collins, também é um excelente autor, excelente livro empreendedor, tem muita coisa boa que o Jim Collins compartilha com a gente, ainda bem, né, que ele compartilha todo esse conhecimento de muito tempo de empresa, empreendedorismo, liderando empresa gigante. E para passar uma mensagem final para o pessoal aqui, Aender, falando, né, até da própria Cote, 2024 para frente, embora a gente tenha falado do cenário futuro, né, dessas incertezas que a gente tem, como é que, né, você deixa uma mensagem para o pessoal e até falando dos próximos passos da Cote? 24 nós dobramos a nossa área de tamanho, né? Legal. O pessoal que não é de Belo Horizonte, nós estamos aqui na Savassi, né? Savassi seria como fosse talvez Ipanema, Leblon, para o pessoal que é do Rio. Seria como Vila Nova Conceição. Não, Vila Nova Conceição não, mas Itaim, para São Paulo. Seria um bairro similar assim, né? Então, nós tínhamos um andar e a gente pegou o outro andar para aumentar a nossa infraestrutura, então apostando aí no crescimento, apostando em gerar mais empregos, apostando em gerar. Temos aí um desafio, né, muito grande, esse cenário extremamente diverso, tanto nacional como internacional, macroeconomia interna e externa. Nunca, 19 anos de empresa, nunca foi tão imprevisto. O cenário é imprevisível hoje em relação ao que era no passado. Diferente de 20, né, com a pandemia, que realmente estava imprevisto e não, assim, todo mundo teve que aprender a nadar do jeito que foi. Hoje, a sensação que eu tenho ainda, a sensação é que todo mundo tá se olhando, sabe? Tá todo mundo assim, sabe? Tá todo mundo assim, cara, quem que vai baixar as cartas primeiro? Porque eu realmente não sei o que vai acontecer. Né? A gente tá num cenário como esse. Você não sabe o que vai acontecer no noticiário amanhã, na próxima semana, Sim. Daqui um mês. Mas como diz, né, o próprio Jim Collins, vai ter em algum momento vai ter crise. Vai ter crise. Isso vai ter crise. E você tem que estar preparado para elas e aproveitar. Uma coisa muito importante para um empreendedor, né? Tá lá dentro do ego. É o seguinte: o ensinamento que se eu puder deixar é: viva com padrão de vida abaixo do que você possa viver. Eu vivo. Isso é uma preparação muito boa. E isso te ajuda a ser mais humilde. Você pode viver um padrão de vida acima? Pode. Quando vier na crise, você vai ter que reduzir ele. Isso dói, né? E aí isso vai te doer muito. Se você viver com um padrão de vida abaixo, você vai saber se comportar melhor nesses períodos de crise. Perfeito. Genial. É extremamente importante. É extremamente importante que você seja mentalmente forte quando você empreende. Ocorrerão fracassos, ocorrerão traições,
ideias darão errado. Eu acho que... Produtos não darão certo. Isso. Coisas que você não apostava darão. Então, assim, você tem que ter humildade e ser mentalmente forte para superar isso aí. Eu até trago ainda essa frase maravilhosa que você falou, né? De viver com um padrão abaixo daquilo que a gente, né, consegue ter de padrão. Na vida pessoal e também na empresa, né? Porque a gente... Eu não tô querendo dizer que a empresa tem que ser pior do que ela poderia ser. Não é isso, de forma alguma. Não é essa vibe, Tem né? que ter eficiência operacional. Tem que ter... Exatamente. Então, vou olhar, né, com esse olhar de eficiência operacional. Então, se ela pode, sabe, às vezes, esbanjar um pouquinho aqui, ter um pouquinho mais de coisa lá, tá, tudo bem. Vez ou outra, isso é ok. Mas tem que lembrar da eficiência operacional. Cortar os processos, né? Ou melhor, revisitar os processos, ver aquilo que não precisa. Então, eficiência operacional aqui, dá sempre um jeito de otimizar uma operação lá, né? Tem que estar com isso. Se você percebe que existe, por exemplo, uma forma de você manter a qualidade ou aumentar com menos custo, é super óbvio que eu vou falar. Mas então, isso tem que ser feito. Tem que ser perseguido. Exatamente, tem que ser perseguido. Vou voltar no Jim Collins, né? As organizações sempre têm que melhorar. Você tem que ser um eterno insatisfeito. Você tem que sempre propor melhorar. Perfeito. Porque se você tiver esse comportamento, você não vai ser arrogante. E a arrogância é um dos primeiros passos para a queda da sua empresa. Genial, genial. Muito bom, muito bom. A Ender, puxa vida, olha, que episódio maravilhoso que nós tivemos aqui. Eu que te agradeço, meu caro. Genial, muito aprendizado, tá? Muito obrigado por compartilhar aqui com a nossa turma. Para você que está aqui nos assistindo, mais uma vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, deixa os comentários aqui, segue o Aender Ferreira lá no LinkedIn, a Cote Engenharia também lá no LinkedIn, que o pessoal é afiadíssimo lá também para fazer novos posts, trazer tudo que está acontecendo com a Cote. Então, é isso que eu peço para vocês. O meu muito obrigado por assistir esse episódio e até o nosso próximo Eu Empreendedor.